Olá! Eu estou feliz demais de ter você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. E no vídeo de hoje eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vai dando seu like, vai compartilhando, porque o vídeo tá uma maravilha. Nós vamos fazer uma fronha bem romântica. Então, eu vou para a leitura e já vou te mostrar como que nós vamos fazer essa fronha. E a leitura de hoje está na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3. O Senhor, porém, é fiel. Ele manterá vocês firmes e os guardará do maligno. Vamos lá? Olha só o modelo da fronha que nós vamos fazer hoje. Olha que coisa mais linda! Só que eu quero fazer um par de fronhas. Por isso eu trouxe essa fronha para você ver como que eu faço. Essa fronha, a abertura dela é desse lado. Eu vou pegar a outra fronha e vou colocar a abertura para o lado oposto. Assim, a pintura que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Com o auxílio do risco, olha só, esse eu coloquei nessa posição. Eu vou lá do outro lado, viro o risco na posição contrária para eu riscar. Eu posso riscar de duas formas. Posso pegar um pedaço de carbono e colocar a parte escura para baixo, vir com uma caneta, passar por cima e transferir o risco. Mas eu posso também pegar esse risco e vestir ele aqui nessa fronha para eu poder copiar com um lápis. Veja que, como o tecido é claro, dá para eu ver o risco aqui por cima e eu venho passando o lápis 6B e copio todo o risco do modelo que eu quero fazer. Eu quero que você observe também que eu não risquei essa volta aqui, que eu fiz esse sombreado. Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei um pedaço de acetato e fiz um molde, cortei com a tesoura mesmo. Então, eu coloquei ele aqui em cima e fiz o sombreado. Quando chega na ponta desse coração, eu venho com esse stencil que eu fiz, desço com ele para eu terminar de fazer o outro lado. Isso porque o acetato que eu tenho não é um tamanho que dê para fazer tudo. Então, eu faço assim. Com a tábua com cola permanente, eu vou vestir essa fronha nessa tábua, porque eu preciso de firmeza. Só que o ideal mesmo para pintar a fronha é com ela aberta, mas na maioria das vezes a gente está com a fronha fechada. Está toda esticada aqui a parte que eu vou pintar. Só que vai faltar um pedaço aqui embaixo, porque se eu colocasse a tábua rente, ela não entraria aqui, estava muito justo. Eu vou precisar de vir com a outra tabuinha menor e colocar aqui embaixo. Eu tenho que ter todo cuidado, porque se eu pintar por cima dessa tábua, dessa divisão de tábua, vai dar uma marca muito feia na pintura. Vejo o lugar certinho que devo colocar, de acordo com o outro que eu já fiz. Prendo com fita crepe para eu fazer a pintura. Com a tinta para tecido Siena Natural, eu vou fazer a pintura desse lado aqui, esse fundo que eu fiz aqui. Eu posso vir com o pincel fazendo, mas se eu for fazer com o pincel, vai demorar demais e vai ficar muita marca. Então, eu vou usar o rolinho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abastecer o rolinho, mas eu vou espalhar bem, porque tem que estar o rolinho todo abastecido, porque se ficar uma parte com tinta e outra sem tinta, ele vai falhar muito. Porque de qualquer forma, ele já vai dar olha só, quando eu começo a passar, ele ficou mais forte, então eu tenho que deixar tudo mais forte. E o que eu quero? Aqui nesse canto, ele vai ficar mais forte. E de acordo com o que eu for afastando, eu vou querer que ele fique mais claro. Quando a gente faz com o tecido aberto, a gente fica mais à vontade para fazer. Mas desse jeito aqui eu tenho que tomar muito cuidado com as beiradas para não pegar na costura.
E outro detalhe, onde está o coração, se passar por cima dele não tem problema, mas eu não vou passar, não vou ficar presa de passar por cima dele e nem vou me preocupar se atingir alguma parte dele, porque depois eu vou pintar o coração de vermelho. Nessa parte de baixo aqui que ficou faltando tábua e ficou faltando estêncil, eu vou agora tirar esse estêncil daqui, vou lavar, vou completar aqui embaixo com a tábua um pouco mais larga do que o espaço que eu preciso, para ele vir acima e não dar marca de emenda. E depois eu venho, fixo o estêncil de novo aqui e termino de fazer essa parte de baixo. Feito o sombreado, observe que ele ficou bem manchado, porque eu quero ele mais claro para a beirada e onde faz a volta eu quero ele mais escuro. Com a tinta vermelho escarlate e o pincel 814-8, eu vou preencher os dois corações. Com um pouquinho de púrpura, eu vou fazer um sombreado em volta dos corações. Eu vou agora acelerar a secagem para eu vir com o rosa chá dando uma claridade nesses corações. Pego o pincel pituar, descarrego e venho fazendo uma maquiagem nesse coração. Olha, bem de leve, vou colocando um pouquinho do rosa para dar uma claridade nele. Com esse stencil de coração, esse stencil foi feito lá no ateliê. Ele tem 4 tamanhos de coração diferentes. Então eu vou espalhar alguns corações aqui desse lado. Vou colocar 2 aqui, 2 mais no meio, 2 mais embaixo e eu vou jogar uns corações por aqui. Vou colocar um pouco do vermelho escarlate no pincel pituar, descarregar o pincel e vou passar no coração. E depois eu venho com um pouquinho de púrpura de baixo para cima. Com a tinta vinho e o pincel 433-8, eu vou puxar esses arabescos que eu risquei aqui. Eles não têm que ficar finos. Você vai deixar ele um pouquinho mais grosso para ele poder realçar. Não é grosso demais, mas não pode também ficar fino demais, senão não realça. Eu abasteço o pincel e venho com o pincel em pé, passando em cima de onde eu risquei. Para essas folhinhas é só vir, passa a tinta de um lado, do outro e completa o meio se for preciso. Para essa folhinha aqui, você vai repetir da mesma forma que foi feito na de cima. E depois é só abastecer o pincel e fazer uma vírgula de um lado e do outro. Depois nós vamos dar uns pontinhos embaixo dela, ela vai ficar linda, mas por enquanto vai ser só isso. Com a tinta areia, eu vou fazer alguns detalhes. Vou fazer alguns arabescos, algumas folhinhas, para dar uma claridade aqui nesse trabalho. Eu vou passar esse areia também em volta do coração. Para deixar ele mais leve, vai ficar diferente. E você vai observando como que você prefere. Ele só vermelho? Ele com esse areia, com a cor mais clara,
dando uma tonalidade diferente aqui no trabalho? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Ele mais vermelho ou ele com um tom mais claro? Fala para mim, deixa aí nos comentários. Com a tinta branca, eu vou dar alguns toques por cima desse que eu acabei de fazer, porque na parte mais escura a tinta vai puxar o que está mais escuro embaixo e o branco vai fazer realçar. Então vou dar uns toquezinhos de branco onde eu passei o areia, só para dar uma realçada, não é ele todo não, em alguns pontos. Com o pincel 142,8 eu vou abastecer com um pouco do areia e um pouco do branco e vou fazer esse arabesco que tem dentro do coração. Gente, fazer dois trabalhos iguais é impossível. Nós fazemos parecidos. Afinal, nós estamos fazendo um trabalho artesanal. Nós não somos máquinas, por isso nós não somos obrigados a fazer iguais. Deixe que o artesanato libere suas emoções e te deixe mais leve. Não vá se prender com esse tem que ser igual. É um par de fronhas, mas as pessoas que vão usar as fronhas serão pessoas diferentes. Por isso, ela não precisa ser tão igual. Com o faça bolinha na ponteira 6, eu vou umedecer no areia e no branco e vou vir nessas folhas que eu fiz em branco e vou fazer uma bolinha no meio, tá vendo? Olha, uma no meio da folhinha com aquelas pontinhas que eu fiz e venho descendo agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na outra, repito a mesma coisa. E entre os arabescos em vinho, eu coloco também alguns pontinhos. Coloco um mais grosso e vou batendo, descarregando a ponteira dele, então elas vão ficando menores. Com o vinho eu vou fazer a mesma coisa. No modelo que eu vou deixar para você, dá para você saber direitinho onde eu coloquei esses pontinhos. Talvez eu colocando aqui não dá para você perceber bem os locais que eu estou colocando. Mas eu vou deixar esse risco para você imprimir aí nesse link aí embaixo. Viu como eu tinha razão? Viu como ficou lindo esse par de fronhas? Imagina ele na sua cama, sendo você que fez esse trabalho. Bom, mas é também uma boa oportunidade para você fazer e vender. Lembrando que esse material que eu usei para fazer essa fronha, você encontra ele no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. E eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o nosso contato e o material que eu usei. E você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, aproveita para se inscrever porque eu tenho certeza que você vai gostar. Nós estamos sempre trazendo um trabalho de artesanato. Então, eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!